Bom dia a todos nesse dia 9 de maio de 2023, onde o Ferroviário Atlético Clube Cearense está completando exatamente 90 anos. Parabéns, Ferroviário Atlético Clube, por mais um ano de vida, né? O Ferroviário por mais um ano de vida, por mais um ano de existência. E como tem vindo um clube como o Ferroviário Atlético Clube, que foi fundado em 9 de maio de 1933, justamente por Valdemar Cabral de Caracas, funcionário da Estrada de Ferro, aglutinou, fez a fusão, né, a união dos dois times que existiam na Estrada de Ferro, Matapasto e Júlio Beba, e criou assim o Ferroviário em 9 de maio de 1933, que viria a ser campeão cearense pela primeira vez em 1945, enfrentando a equipe do Maguari, que era bicampeão cearense, e tentava o tricampeonato, mas o Ferroviário foi, com apenas 12 anos de fundação, e fisgou o tricampeonato do Maguari, venceu mesmo. A decisão foi pelo título de 1945, mas foi no início de 1946, e Zé Dias foi o primeiro goleiro a ser campeão pelo Ferroviário Atlético Clube. E 5 anos depois, ou seja, em 1950, voltaria a ser novamente campeão pelo Ferroviário Atlético Clube. Tive o prazer de pegar na mão do mesmo e conhecer, pois ele morava aqui no bairro. Era funcionário da Estrada de Ferro, assim como meu pai, e amigo do meu pai, e por meu pai a mim foi apresentado, né? E o Ferroviário Atlético Clube venceu o Maguari pelo campeonato de 1945, no início de 1946, com gols de Pipi, Charutinho e Toinho, descontando para o Maguari o grande João Brega, né? João Brega, porque foi um jogador de destaque no Brasil inteiro. Ferroviário Atlético Clube, portanto, campeão 9 vezes estadual, inúmeras vezes vice-campeão, não precisa nem dizer porquê, e bicampeão da Copa Fares Lopes e campeão brasileiro edição 2018. Então nós resolvemos fazer aqui um macarrãozinho para jantarmos, né? Essa madrugada de terça-feira já, segunda para terça, né? E assim o fizemos, né? Macarrãozinho aqui, e aqui é a peneira, né? A peneira estava muito quente e nós, obviamente, que escorremos aqui o macarrão, né? Foi escorrido aqui, depois o devolvemos à panela e já iremos consumir para não dormirmos sem jantar. Pois fui dormir sem jantar, quase que não me acordo mais. Mas o assunto aqui é Ferroviário Atlético Clube. É isso, senhoras e senhores. Portanto, divulgue, espalhe por aí. Diga, o Ferroviário Atlético Clube Cearense, o time mais amado do planeta Terra, está aniversariando hoje, 9 de maio de 2023, completando, portanto, 90 anos. Aí diz assim: Afonso, falei pelo menos em um time do Ferroviário campeão. Vou dizer num time o primeiro time que eu assisti, ele ser campeão em cima do Fortaleza, vencendo o mesmo por um placar bastante elástico e com bastante tranquilidade. Em 1979 eu tinha apenas 14 anos e fui ao estádio e presenciei o Ferroviário ser campeão assim, ao vivo e a cores, pela primeira vez. Antes eu só ouvia pelo rádio, né? Mas era muito criança. Então o que é que acontece? O Ferroviário jogou e venceu a equipe do Fortaleza e foi campeão em 1979, com Paulo César Papagaio, número 9, sendo o artilheiro do campeonato cearense, né? Ele que era piauiense, que veio lá de Parnaíba para vestir a camisa 9 do Ferroviário Atlético Clube. Então vamos lá. Ferroviário campeão em cima do Fortaleza em 1979, justamente com esse belíssimo time. Cícero Capacete no gol, na lateral direita Jorge Luiz Pernambucano, miolo de zaga com Arimatea e Lúcio Sabiá, ambos oriundos das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. Na lateral esquerda o paranaense, aquele lourão, fogoió, né, que a gente chamava aqui no Ceará, o grande Ricardo Fogueira. E no meio campo nós tínhamos nada mais e nada menos que Celso Gavião, que viria a ser pentacampeão português pelo Porto, né? E depois campeão mundial de interclubes pelo Porto de Portugal, sendo escolhido o melhor zagueiro do mundo. Celso Gavião com a camisa 5, com a 10, Terto, jogador oriundo do São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo de São Paulo,
e com a 8 Jacinto, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. Com a camisa 7 na ponta direita, o nosso grande Raulino, jogador oriundo do estado do Amazonas. Camisa 9, Paulo César Papagaio, aquele que falava fino, que veio do Paraíba, né? Time lá do Piauí. E na ponta esquerda, Babazinho, habilidosíssimo Babazinho, oriundo também das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. Portanto, na correria, feliz aniversário, Ferroviário Atlético Clube. Vamos mais uma vez aí, agora com o time do Ferroviário campeão de 1979, na correria. Cícero Capacete, Jorge Luiz, Arimateia, Lúcio Sabiá e Ricardo Fogueira, Celso Gavião, Jacinto Iterto, Raulino, Paulo César Papagaio e Babazinho. Mas você quer saber um pouco mais? É porque o celular aqui pode apagar a qualquer momento. Mas vamos falar em mais um time campeão pelo Ferroviário Atlético Clube, em mais uma equipe, né, maravilhosa que nós também assistimos. E o jogo também foi contra o Fortaleza, viu? Afinal, foi em 1988, o Ferroviário foi campeão em cima do Fortaleza, vencendo o jogo por 1-0 com um gol do lateral esquerdo Jorge Veiga, de pênalti, né? E o Ferroviário jogou e venceu, foi campeão em 1988, repito, em cima do Fortaleza, com a seguinte equipe: Robson no gol, na lateral direita, Silmar, miolo de zaga, Juarez, Senegal, Arimateia, e na lateral esquerda, Jorge Veiga. O meio campo com Toninho Barrote, Alves, depois de Djalma Linhares, Jacinto, o mesmo que foi campeão em 1979 pelo Ferroviário, oriundo das categorias de base, voltaria a ser campeão novamente pelo Ferroviário em 1988. E Arnaldinho, né? Aquele quadrado no meio campo. No ataque nós tínhamos Guina e Hamilton Rocha. Depois trocou, porque o Hamilton Rocha, o grande Hamilton Rocha, cearense aqui, da família Rocha aqui, de Calcaia, gente muito boa, para quem vai o nosso abraço. Ele machucou-se, então na final quem jogou no lugar dele foi exatamente Mazinho Loyola, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, com o Guina, que veio das categorias de base do Palmeiras de São Paulo. Então na correria, Ferroviário Atlético Clube campeão em 1988 em cima do Fortaleza, com um golaço de pênalti, batido por Marcelo Veiga, nosso lateral esquerdo. O Ferroviário jogou e foi campeão com Robson, Silmar, Juarez, Senegal, Arimateia e Marcelo Veiga. Toninho Barrote, Alves, depois de Djalma Linhares, Jacinto, Arnaldinho, Hamilton Rocha, depois Mazinho Loyola e Guina. Técnico Lucídio Pontes, isso mesmo, Lucídio Pontes. E o técnico campeão de 79 foi o mesmo que foi campeão em 94, César Vieira de Moraes, o nosso grande guri. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e mais um aniversário legal do Ferroviário Atlético Clube. Agora vamos jantar. Vocês aceitam? Vamos jantar macarrão com ovo de galinha chinesa. Feliz aniversário Ferroviário Atlético Clube. Valeu Jesus!